Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que possa nos abençoar nesse novo vídeo, que Deus sempre tem a nos falar. Deixe eu ser canal de bênção na sua vida, através da palavra, das Escrituras de Deus, das Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos ler hoje um pouco, refletir, fazer algumas conotações, observações, para que podermos ter o entendimento e Deus possa nos dar o discernimento correto e necessário. Vamos abrir a Bíblia, quem tiver com a Bíblia na mão. Peço a todos que estiverem me assistindo, tenham um pouquinho de paciência, escute o vídeo até o final, assista o vídeo até o final. Através de um vídeo, de uma palavra, Deus tem a falar ao seu coração. Se o vídeo ficar um pouco longo e ficar cansativo, assiste quando você tiver um pouco de tempo, assiste, curte o nosso canal. Deus tem a nos falar poderosamente. Eu quero abrir a Bíblia, quem possa nos acompanhar também, eu vou abrir conforme vocês vão abrindo aí para dar o tempo. Em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 até o 14. Eu vou ler com calma. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que de veras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as tuas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir até mim, e saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro,
e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, e certamente ele sairá, pôr-se em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se por profeta dissere alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e te ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor de Deus, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Amém? Glória a Deus. Naamã, homem valoroso, homem guerreiro, general de guerra, chefe de exército, homem de grandes vitórias em guerras. A Bíblia nos relata que ele era valoroso. No versículo 1, fala que ele era chefe do exército da Síria, do rei da Síria. E o homem era valoroso. Só que no versículo 1 fala, porém, ele era leproso. Porém, leproso. Todos nós temos um porém. Seja um porém de enfermidade, um porém de relacionamento familiar. Por que esse porém? Digamos, conjecturando, somos bens financeiramente, família, em todas as áreas. Porém, temos uma enfermidade. Em particular, tem uma enfermidade. Porém, tem todas as coisas, mas porém, tem um relacionamento difícil com a sua família. Porém, no casamento, porém com filhos. Nós sempre temos esse porém. E através desse porém, que Deus, através da sua palavra, vai falar conosco hoje. É através desse porém que Deus quer agir em nossas vidas. Foi através do porém de Naamã que Deus se apresentou a ele, que fez nascer uma fé em seu coração e modificou a sua vida desde esse dia. No versículo 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Foi uma menina presa da terra de Israel, que tinha um propósito. Através dessa menina, conjecturando, essa menina, ela ficou a serviço da mulher de Naamã e disse a esta senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A menina, nesse momento, ela estava pregando, conjecturando, ela estava falando do profeta Eliseu, do Deus
do profeta Eliseu, ela pregou, ela falou desse Deus, ela falou do profeta. Se Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Deus sempre usa pessoas para falar a nós. Sempre Deus tem alguém para falar conosco. Talvez nós não damos ouvidos. Nós não percebemos ou temos a sensibilidade para ouvir o que Deus, através de um vivente, de um ser humano, aqui de uma simples escrava, Deus se manifestou a ela para falar que se ele tivesse diante do profeta Eliseu, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu rei, dizendo: assim falou a menina. Ele contou para o rei que a menina que eles tinham trazido de Israel como escrava, que estava servindo a sua senhora, teria falado que se ele estivesse diante do profeta Eliseu, restauraria da sua lepra. Porque Naamã tinha um porém, ele era bem em todas as áreas, mas o porém, ele era leproso, ele tinha uma enfermidade. E então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim um rei enviou ao outro rei como se fosse uma forma de diplomacia, uma forma que se trataria de um rei para o outro. A menina teria já sido usada para profetizar que se Eliseu estivesse se Naamã estivesse de frente a Eliseu, seria purificado. Então o rei escreveu uma carta para entregar ao rei de Israel e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas e vestes. Aqui o que a gente aprende nesse versículo é que tem situações em nossas vidas, Deus, na sua constante, digamos assim, peleja com o ser humano, com aquele ser que ele quer buscar, para entender o que Deus é na vida dele. E tem pessoas que não percebem que tem situações que o ouro, os talentos, que é o dinheiro, as mudas, as vestes, o dinheiro não resolve. Até que nesse momento não teria sido percebido, o rei da Síria não teve a sensibilidade, muito menos Naamã até esse momento, que esse dinheiro que ele estava se enchendo os bolsos para ir à sua viagem, levar aquela carta, que não era uma situação de diplomacia. O profeta Eliseu, o Naamã ainda não tinha entendido que a questão era com Deus e que o dinheiro não resolvia. Muitas vezes nós achamos, se encontramos numa enfermidade ou numa situação difícil, enfermidade ou não, que a gente acha que o dinheiro resolve. Às vezes nós se encontramos numa enfermidade que o dinheiro acha que o dinheiro resolve, aonde só a mão de Deus pode curar, pode resolver. Esse dinheiro não pode resolver. A tua vida conjugal, o dinheiro não vai resolver. A tua vida espiritual, o dinheiro não vai resolver. O teu problema com os filhos, o dinheiro não vai resolver. Muitas vezes o problema com saúde, o dinheiro não vai resolver. Não é a questão do dinheiro. O dinheiro, ele não resolve o que Deus quer tratar conosco. O dinheiro, meu Deus, não tem valia de nada. No versículo 6, e levou a carta ao rei, Naamã levou a carta ao rei, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus?
Deus já começou a se manifestar já aqui novamente. Se manifestou na menina, já está se manifestando aqui novamente. E sucedendo que o rei de Israel, lendo a carta, rasgou suas vestes, sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Eu não tenho esse poder. Para ele me mandar uma carta, conjecturando aqui, o rei disse, eu não tenho esse poder, não. Eu não tenho esse poder para restaurar essa lepra. Pelo que de veras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O rei disse, ele está atrás de problema. Ele está atrás de problema contra mim. Porque eu não posso resolver essa situação. Quem sou eu para curar uma lepra? Para viver? Para ressuscitar? Coisas que só Deus resolve. Na ocasião, o rei achou que ele estava atrás de problema. Ele pediu algo impossível de se resolver, que o rei não resolveria. Ou seja, aquela diplomacia já tinha caído por água abaixo. Não se resolveria. Aquela carta já não teria mais serventia de nada. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Como a menina já tinha profetizado, creio que uma profetização, uma pregação, essa menina era crente. Porque já se mostrava que ela crê, ela teria uma crença, ela teria um entendimento que o rei de Israel, o rei de Israel não, o Deus do profeta Eliseu teria esse dom de curar a lepra. Então Eliseu já se fazia presente, disse, saberá que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro. Naamã saiu do reino, do palácio do rei de Israel, e com seu carro parou à porta da casa de Eliseu. Ele foi até a casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificada. Eliseu não saiu nem da casa dele, de onde ele estava, mandou só um recado. Mandou um mensageiro, vai, diz lá, Naamã, diz esse enviado da Síria aí, que ele veio com esse exército, veio com todo mundo, diz ele que vai no Rio Jordão, lava-te 7 vezes e ele será purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá-se e pôs de pé, invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã já começou a reclamar, já começou a se indignar. Ele começou a questionar. Ele questionou a ordem que Deus, através do profeta Eliseu, tinha dado a ele, mas até o momento ele ainda não teria percebido, que ele, indo no Rio Jordão, ele se lavaria e ficaria purificado. Mas ele questionou. Nós, por muitas vezes, questionamos. Acontecem coisas em nossas vidas, na nossa saúde, na nossa vida financeira, no nosso casamento, problema com os filhos, que não estão no nosso agrado. E nós começamos a questionar. Por que, Deus? Por quê? Mas não é para ser assim. Ou como nós nem questionamos com Deus, nós reclamamos da vida, questionando algo que é de Deus. Que possa ser de Deus através disso que está acontecendo.
A sua saúde pode estar fragilizada, você está com algum problema de saúde, mas existe um propósito maior. Deus quer que você passe por isso. Talvez através desse porém na sua vida, é que Deus quer te restaurar. Não só dessa lepra, mas é a lepra do coração. Ele quer tratar você. Ele quer te preparar. Não podemos questionar. No versículo, no 12, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aqui Naamã está questionando que na terra dele tem rios limpos, puros, cristalinos. O que nós aprendemos aqui? Naamã está procurando soluções. Ele está procurando um jeito dele. Ele não está ouvindo que o profeta disse que era no Rio Jordão e não lá na terra dele. Se Deus diz, vai por aqui, nós temos que ir por aqui. Nós não temos que procurar outro caminho. Quantas vezes acontece nas nossas vidas? Eu já quebrei muita cara. Escuta a voz do Senhor, no fundo do meu coração. Mas eu digo, não, mas eu vou enfrentar por aqui. E dá errado. E dá errado. Por isso que nós devemos aprender que o que acontece em nossas vidas, nós temos que glorificar o Senhor. Sempre. Sempre. Acontece um porém na nossa vida, glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. E siga o que Deus nos manda fazer. Às vezes acontece algo em nossas vidas sobre o nosso financeiro, o nosso comércio, e a gente fica, mas por quê? A gente se questiona por uma situação que acontece com nossos filhos ou com alguém da nossa família, e a gente fica se perguntando. Mas nós temos que deixar o curso da vida seguir. Porque há um propósito maior, há um bem maior. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Naamã altamente indignado, porque o profeta Eliseu estava mandando ele se lavar no Rio Jordão. Ele achou simples, mas porém na terra dele tinha rios cristalinos, limpos, e ele poderia se lavar lá. E ficou indignado e se reclamando e murmurando e contrariando a vontade de Deus. Por muitas vezes nós não escutamos essa voz que Deus usa uma serva dele, uma escrava que nem essa mulher era, na sua terra estranha, uma estrangeira, para te falar algo de Deus, e nós não ouvimos. Aí vamos se indignar, reclamar, e só vai dar errado. No versículo 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Aqui os servos dele, os soldados, os capitães do exército, estão indagando, meu senhor, meu general, se ele tivesse mandado o senhor botar uma cruz nas costas, nós estamos aqui no Ceará, no Iguatu, Ceará, e carregar até o Rio de Janeiro essa cruz de pé, você vai ficar bom da lepra. Talvez faria. Você vai pagar uma promessa a algum santo e vai descalço até lá. Talvez faria. Mas aí Deus, através do profeta Eliseu, está falando uma coisa simples. Mas o nosso coração endurecido não escuta. Vai e mergulha no Rio Jordão 7 vezes e tu será purificado. Deus já agindo aqui novamente, no versículo 13, seu servo já sendo usado através do Senhor, na vida de Naamã.
Deus aqui já usou a menina, já usou o profeta Eliseu, e agora está usando os seus servos, do próprio Naamã. No 13 novamente. Então chegaram os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo, lava-te, se ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor. Para a gente finalizar, vem agora que você escute bem. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor. Essas 7 vezes eu entendo que é o tempo do Senhor. É o tempo do Senhor em nossas vidas. Ele poderia ter mergulhado 8, 10, 12, 6, 5, 4, 3, não, foi 7. Isso foi para simbolizar o tempo. 7 mergulhos. Ele mergulhava uma vez, nada. 2 e nada. Porque tinha o tempo do Senhor. Não era o tempo do Naamã. Era o tempo do Senhor. Teria que ser as 7 vezes ele teria que mergulhar. Em Eclesiastes, capítulo 8. Eu até marquei aqui na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 8, nos fala: porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque para todo propósito há um tempo. Para todo propósito há um tempo. É o tempo do Senhor. O 7 mergulho é o tempo do Senhor. É o tempo do Senhor na sua vida. É o tempo do Senhor na sua vida. Para restaurar o teu casamento. Para restaurar a tua saúde. Para te dar cura. Para restaurar a saúde do teu filho. Da tua filha. Para restaurar a saúde do teu esposo. Da tua esposa. Para restaurar a tua casa. Para restaurar a tua finança. Para restaurar o teu emprego. Para restaurar o teu trabalho. Para restaurar a sua vida. Restaurar o seu coração. A palavra é como espada enficada em nossos corações. A palavra de Deus é como uma espada cortando os nossos corações. Ela entra e se permanece lá. Viva para sempre. Temos que ouvir a voz de Deus sempre. Temos que ouvir a voz do Senhor sempre. Para podermos ouvir e receber a bênção do Senhor. Para finalizarmos, vocês viram a história, o tanto que nós damos trabalho a Deus para um propósito maior. O tanto que a gente se desvia, o tanto que a gente deixa de receber a bênção. Às vezes nós tardamos a bênção a receber por causa da nossa teimosia. Por causa da nossa murmuração. Por causa da nossa indignação. Como a palavra fala, que Naamã por muito se indignou. E ele quase voltava para a sua terra sem receber a bênção. Mas por sorte, e por misericórdia do Senhor a vida dele, ele ouviu os enviados do Senhor para falar ao seu coração. Escute o enviado de Deus na sua vida. Não perca a bênção. Não perca a cura na sua vida. Não murmure. Não se indigne. Não se indigne. Não atrapalhe o propósito de Deus na sua vida. É tempo. Tempo é de Deus. Você é valoroso para Deus. Você é valoroso para Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e
se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Deus, poderoso Deus, que possa nos ajudar. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Receba a palavra de Deus em teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.